Giovanna nunca imaginou que um pedaço de papel colado torto numa porta de vidro pudesse mudar o rumo de sua vida. Ela estava atrasada, como sempre. O metrô de Seul havia parado por alguns minutos a mais, o café esfriara em suas mãos e o frio cortante de início de inverno atravessava seu casaco fino, comprado às pressas numa lojinha próxima à universidade. Ainda assim, ela correu. Quando chegou ao prédio antigo, respirou aliviada ao ver a porta entreaberta. Foi então que seus olhos pousaram no aviso. O papel estava amarelado, escrito em coreano formal, com letras firmes e sérias. Giovanna parou por instinto. Desde que se mudara para a Coreia, aprendera a não ignorar avisos. Ela leu uma vez. Depois, leu de novo. O coração apertou. "Não pode ser", murmurou em português, sentindo o estômago afundar. O aviso informava que o prédio seria fechado temporariamente naquele mesmo dia, por risco estrutural. Todos os funcionários deveriam sair imediatamente. O acesso seria bloqueado em poucas horas. Ela deu um passo para trás, olhando ao redor. O lugar estava silencioso demais. "Ei!", chamou, empurrando a porta com cuidado. Foi quando ouviu uma voz masculina, baixa e firme, vinda do corredor. "Kanchadspnida, kotknayo." "Está tudo bem, já estou terminando." Giovanna engoliu seco. O homem surgiu alguns segundos depois, alto, postura reta, expressão cansada. Usava uma camisa social clara, mangas arregaçadas e segurava uma pasta cheia de documentos. Quando seus olhos encontraram os dela, houve um breve estranhamento, como se ambos tivessem sido pegos fora do lugar. "Você fala coreano?", perguntou em inglês com um sotaque suave. "Um pouco", respondeu ela. "O suficiente para entender isso." Giovanna apontou para o papel na porta. Hanel franziu a testa, caminhando até lá. Leu rapidamente, sem demonstrar preocupação. Deu um meio sorriso. "Ah, é só um aviso padrão. Eles sempre exageram." Ela respirou fundo. "Não, não é exagero." A voz dela saiu mais firme do que pretendia. "Diz que o prédio será interditado hoje, em poucas horas." O sorriso dele desapareceu. "Tem certeza?" Giovanna assentiu, sentindo o peso do momento. "Eu li com atenção, é sério." Hanel voltou a encarar o aviso, dessa vez com mais cuidado. O silêncio entre os dois se alongou, denso, quase desconfortável. "Eu não tinha entendido assim", murmurou finalmente. Giovanna percebeu algo naquele instante. Não era apenas sobre o aviso, era sobre como, mesmo vivendo ali a vida inteira, ele não tinha realmente lido, e como ela, estrangeira, tinha sido a única a parar. "Às vezes", disse ela, baixinho, "a gente só entende quando alguém de fora lê por nós." Hanelo ergueu o olhar para ela. Pela primeira vez, não parecia apenas sério ou cansado. Havia algo diferente. Curiosidade. Talvez gratidão. Ou talvez o início de algo que nenhum dos dois sabia nomear. Do lado de fora, o vento bateu contra a porta de vidro e, sem perceber, eles acabaram de cruzar um limite que não estava escrito em nenhum aviso. Hanel fechou a pasta com mais força do que o necessário. Se o prédio realmente for interditado, ele começou passando a mão pelos cabelos escuros. Isso muda tudo. Giovanna observou o gesto. Havia algo de vulnerável naquele homem que, minutos antes, parecia tão seguro de si. Ela conhecia bem aquele olhar, o de quem sempre teve controle, até o momento em que percebe que não leu uma linha importante da própria vida. "Você trabalha aqui?", ela perguntou. "Trabalho. E moro aqui também." Ele soltou um riso curto, sem humor. "Pelo visto, não por muito tempo." O corredor parecia ainda mais estreito agora. O relógio antigo na parede marcava o tempo com um tic-tac incômodo, como se lembrasse aos dois que o aviso não estava apenas colado na porta, estava correndo contra eles. Giovanna respirou fundo. "Eu posso te ajudar a entender melhor o que está escrito", disse. "Tem alguns detalhes que passam despercebidos." Hanel a encarou por alguns segundos. Orgulho e necessidade travavam uma pequena guerra silenciosa dentro dele. No fim, ele assentiu. "Por favor." Eles se aproximaram da porta. Giovanna leu cada linha em voz alta, traduzindo com cuidado. Falou sobre o risco na fundação, sobre a vistoria emergencial, sobre a ordem de evacuação.
A cada frase, o semblante de Hanel se tornava mais sério. Se eu tivesse ignorado isso, ele murmurou. Você teria ficado preso aqui, completou ela sem dramatizar. Ou pior, o silêncio voltou a se instalar. Mas agora era diferente. Não era constrangedor, era pesado. Você tá aqui por quê? Hanel perguntou de repente. Quero dizer, você não parece alguém que veio só por acaso. Giovanna hesitou. Eu traduzo documentos para estudantes estrangeiros. Hoje eu vim a encontrar um professor, mas acho que isso não vai acontecer. Giovanna, certo? Ela assentiu, surpreso por ele ter guardado seu nome. Obrigado, ele disse com sinceridade. Se você não tivesse parado para ler, ela deu um meio sorriso. No Brasil, a gente aprende cedo a desconfiar de avisos ignorados. Hanel riu pela primeira vez. Um riso baixo, contido, mas real. E naquele instante, algo se quebrou, não no prédio, mas entre eles. Do lado de fora, o som distante de sirenes começou a se aproximar. Acho que é melhor irmos, disse ele. Giovanna concordou, mas ao dar o primeiro passo, sentiu algo estranho, como se aquele encontro não tivesse sido apenas um acaso. Ela olhou para Hanel uma última vez antes de saírem. Você acredita em avisos que mudam destinos? Perguntou. Ele a encarou, sério outra vez. Até hoje, não. E agora? Agora, acho que preciso reler muita coisa. Eles atravessaram a porta juntos. E enquanto o aviso balançava com o vento atrás deles, uma pergunta ficou no ar, silenciosa, insistente. Será que esse encontro foi apenas um acaso? Ou o início de algo que nenhum dos dois estava preparado para entender? Comente aqui embaixo. Você acha que Giovanna e Hanel vão se afastar depois disso? Ou esse aviso foi o primeiro sinal de um amor impossível? Do lado de fora, o ar parecia mais frio. Giovanna fechou o casaco com força enquanto observava os homens da prefeitura isolarem a entrada do prédio. Fitas amarelas surgiam rápido demais, como se quisessem apagar qualquer rastro do que havia acontecido ali dentro. Haneu permaneceu em silêncio ao lado dela, as mãos nos bolsos, o olhar fixo na porta agora proibida. Você está bem? Ela perguntou, quebrando o silêncio. Ele demorou a responder. Não sei, disse por fim. É estranho perceber que algo que sempre esteve ali simplesmente acaba, sem aviso suficiente. Giovanna sorriu de leve. Teve aviso, só não foi lido. Ele a encarou, não ofendido, mas pensativo. Você tem razão. Por alguns segundos, nenhum dos dois soube o que fazer. Não havia mais um motivo concreto para ficarem ali juntos. Ainda assim, nenhum se movia. Você vai para onde agora? Haneu perguntou. Para casa, eu acho. Ela deu de ombros. Ou para algum lugar quente. Ele hesitou. Tem um café perto daqui. Não é nada especial, mas é silencioso. Giovanna sentiu o coração acelerar. Não era um convite direto, não era romântico, mas havia algo na forma como ele evitava encará-la que dizia muito mais do que palavras. Eu aceito, respondeu. O café era pequeno, escondido entre dois prédios antigos. As luzes amareladas criavam um clima acolhedor e o cheiro de café recém-passado trouxe a Giovanna uma sensação inesperada de conforto. Eles se sentaram frente a frente. Você fala coreano muito bem, Haneu comentou, mexendo distraidamente na xícara. Ainda erro bastante. Mesmo assim, você lê como alguém que presta atenção. Ela sorriu de leve. Tradução não é só entender palavras, é entender intenções. Ele levantou o olhar, interessado. E quais eram as intenções daquele aviso? Giovanna pensou por um instante. Evitar que alguém se machucasse por continuar onde não deveria mais estar. As palavras ficaram suspensas entre eles. Haneu pareceu perceber o duplo sentido tarde demais. Você sempre fala assim? Ele perguntou, quase em um sussurro. Só quando sinto que alguém precisa ouvir. O silêncio voltou, mas agora era confortável, denso de coisas não ditas. Posso te perguntar uma coisa? Haneu disse.
Claro. Por que você veio para a Coreia? Giovanna baixou o olhar para a xícara. O vapor subia devagar, embaçando seus pensamentos. Para fugir, respondeu, sincera. Às vezes mudar de país é mais fácil do que mudar de sentimento. Haneu não insistiu, apenas assentiu, como se entendesse mais do que ela imaginava. Acho que eu fiquei, disse ele depois de um tempo, pelo mesmo motivo. Os olhares se encontraram. Pela primeira vez, não havia barreira de idioma, cultura ou silêncio. A chuva começou a cair do lado de fora, fina, constante. Giovanna sentiu algo estranho no peito, um aviso diferente, não colado em uma porta, mas batendo por dentro. E sem saber por quê, teve a certeza de que aquele encontro não terminaria naquele café. A chuva engrossou do lado de fora, transformando a janela do café em um espelho distorcido. As luzes da rua tremulavam refletidas no vidro, como se o mundo estivesse em pausa, esperando que algo fosse decidido ali dentro. Giovanna apoiou as mãos na xícara já vazia. Talvez a gente devesse ir, disse, embora não se levantasse. Haneu assentiu, mas também permaneceu sentado. Talvez. Eles sorriram, quase constrangidos pela própria hesitação. Quando finalmente saíram, a chuva os obrigou a dividir o mesmo guarda-chuva. Os ombros se tocaram de leve, e o simples contato fez o coração de Giovanna acelerar. Não era paixão arrebatadora, era algo mais perigoso, algo calmo demais para ser ignorado. Posso caminhar com você até o metrô? Haneu ofereceu. Eu gostaria. O caminho foi curto demais. O som dos passos misturado à chuva preenchia os silêncios. Ao chegarem à entrada da estação, Giovanna parou. Acho que é aqui. Haneu assentiu. Por um instante pareceu querer dizer algo, mas não disse. Obrigada por aceitar o café, ela falou. Obrigado por ler o aviso, ele respondeu. E por não ir embora quando poderia. Giovanna sorriu, sentindo um aperto no peito. Às vezes, ficar é mais assustador do que partir. Haneu a encarou com intensidade. Se eu te convidar para ficar, você ficaria? A pergunta não era sobre aquela noite, nem sobre a Coreia. Era sobre tudo o que ambos tinham tentado evitar. Giovanna respirou fundo. Eu não sei, respondeu com honestidade. Mas hoje, eu não quero fugir. Haneu assentiu, aceitando a resposta como quem entende que algumas coisas não precisam ser decididas de imediato. Eles se despediram sem beijo, sem promessas, apenas com um olhar longo demais para ser esquecido. Enquanto Giovanna descia as escadas do metrô, sentiu algo vibrar no bolso. Uma mensagem. Haneu. Se algum dia você quiser reler os avisos da vida, eu estarei por perto. Ela sorriu. Nem todos os avisos servem para afastar. Alguns existem para nos lembrar de onde vale a pena permanecer. E você? Você teria ficado? Ou teria ido embora com medo de se machucar de novo? Comente aqui embaixo. O que você faria no lugar da Giovanna?